E nós seguimos com liberdade de opinião e vamos a Brasília agora para conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Tudo bem, Alexandre? Boa sexta-feira, hein? Tudo bem, Colombo. Um bom dia para todos nós. Vamos lá então, Alexandre, com os nossos assuntos desta sexta-feira, última do mês de maio. O presidente Jair Bolsonaro, por meio da Advocacia Geral da União, foi ao Supremo Tribunal Federal contra medidas restritivas e o toque de recolher de governos estaduais para combater a pandemia da Covid-19. A ação destaca diversos aspectos, dentre eles, efeitos negativos que medidas extremas e prolongadas trazem para a subsistência das pessoas, para a educação e para relações familiares e sociais. Alexandre, queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a intenção do presidente da República, Jair Bolsonaro, de ir ao Supremo por meio da AGU, questionando esses instrumentos utilizados até agora por governadores e prefeitos. E se você imagina algum resultado para essa ação apresentada ontem pelo presidente? Bom, Colombo, antes de responder, eu queria dizer que eu ouvi atentamente o que você conversou com o Sidney há pouco, e olha só que coincidência, né? Você falou que com o tempo passando, as coisas iriam sedimentando e ficaria tudo muito claro, o que hoje é politizado, ideologizado, a polêmica. Olha só, eu recebi domingo do autor esse livro aqui. Né? Esse livro se refere a zerar a polio no Brasil. Né? É a saga da vacina Sabin contra a polio. Está aqui o autor, ainda me fez uma dedicatória. Só que esse livro foi feito 30 anos depois. Quer dizer, foi sedimentando. Eu já li aqui o capítulo de uma polêmica séria com o doutor Albert Sabin, que tentou ajudar aqui como voluntário, né? E depois, com o tempo, as coisas vão baixando e a gente fica sabendo o que aconteceu realmente, as responsabilidades, o que se deixou de fazer, o que não se fez, o que deveria ter sido feito. E eles zeraram a polio. Mas demoraram, é Fiocruz, né? É o livro da Fiocruz. E demoraram, só depois de 30 anos, que chegaram a conclusões, né? Tomara que, no caso que a gente está vivendo hoje, que com os novos tempos, em alguns anos, em poucos anos, a gente tenha as coisas muito claras. Mas vamos ao assunto aí da AGU. O Constituinte de 1988 estava muito, muito cioso das liberdades. Eu lembro que Nelson Jobim, que foi o executivo mesmo da Constituinte, né? Depois foi presidente do Supremo, foi ministro da Justiça, Jobim me disse: estávamos sob a síndrome do preso político. Então criamos liberdades, né? E aí ele admite até que foi exagerado. Então são essas liberdades que estão em jogo nesse momento. Aí a AGU, aí o presidente pede para a Advocacia Geral da União e ao Supremo. Mas aí tem uma outra consequência. O Supremo vai ter que dizer, isso se refere principalmente aos governos do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, do Paraná, né? Mas a gente está vendo aí, há prefeitos e governadores também que excedem até as restrições previstas em estado de sítio, que o Congresso Nacional tem que licenciar, né? E, no entanto, prefeitos praticam atos que seriam além do estado de sítio. Então, o presidente está levando isso, né, para submeter ao Supremo, e o Supremo vai ter que dizer alguma coisa. Ou vai confirmar o que decidiu em 15 de abril do ano passado, né, vai deixar bem claro que governadores e prefeitos têm poderes que o presidente não tem, ou vice-versa. Então, vamos esperar para ver a solução desse caso, que dentro de 10 anos a gente vai poder ver com mais clareza. É isso. Aliás, depois eu quero a indicação do livro, viu, Alexandre? Manda para mim depois, se puder, porque parece ser bem interessante mesmo. Agora, Alexandre, nós estamos atravessando aqui um momento de aparente recrudescimento da pandemia, né? Agora há pouquinho, eu até estava lembrando com o Sidney, a gente estava girando com a nossa reportagem aí por alguns lugares diferentes do país. Aí em Curitiba, 1.100 pessoas esperando leito de UTI. Em São Paulo, pela primeira vez, acho que em um mês ou um pouco mais do que isso, nós voltamos a ter mais de 80% das
UTIs ocupadas. O governo da Bahia, o governo de Pernambuco estão intensificando ações de distanciamento social porque os índices também estão piorando por lá, né? E essas alternativas de distanciamento social, fechamento parcial ou total do comércio foram instrumentos que os governadores utilizaram até agora nesses momentos em que os índices começam a fugir do controle, né? Como é que ficam eles agora com essa ação pública do presidente da República, dizendo, olha, isso não é bom, não funciona, tem consequências ruins para o país, não está dando certo, é um instrumento que eles têm para usar, e agora? Pois é, e agora, né? A gente vê todas essas medidas adotadas e parece que não funcionaram. Qual é o resultado? A teoria é uma coisa, a prática é outra, né? A prática é que mostra se a teoria estava certa ou não, né? Então nós temos um momento em que há uma doença nova, com uma ação muito, muito insidiosa, muito violenta, né? Que se descuidar por uma semana, vai para o pulmão, né? Não pode se descuidar por uma semana. Então, deu certo ou não deu certo? Fez lockdown e continua subindo o número de infecções, o que está acontecendo, né? E depois tem a hipocrisia também, né? Distanciamento social. Aí você chega na estação do metrô, chega na estação de trem e está todo mundo apinhado dentro do trem, ou às vezes em certos horários apinhado dentro do ônibus, né? Então, o problema é que não dá para demorar para aprender, tem que se aprender logo e se perceber logo o que está acontecendo e fazer as comparações. Isso aqui deu resultado, esse método deu resultado, salvou vidas, salvou. Então vamos empregar esse método, esse aqui não está dando certo, vamos abandonar esse, eu acho que é isso que tem que ser feito, né? Mas espero que muita gente esteja pensando nisso no âmbito dos prefeitos, dos municípios, dos estados e aqui no governo federal. Bom, a pandemia da Covid-19 tem um impacto forte sobre o mercado de trabalho, né? Mais de 880 mil pessoas no Brasil perderam o emprego entre janeiro e março deste ano. A taxa de desocupação está perto de 15%, o que significa quase 15 milhões de pessoas desempregadas. É um recorde da série histórica do IBGE, que começou em 2012, é relativamente recente, tem 9 anos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi perguntado sobre esse recrudescimento da pandemia, a continuidade da segunda onda, terceira onda, enfim, sobre o ritmo de vacinação por aqui também, e admitiu que pode ser necessária a renovação do auxílio emergencial. O auxílio emergencial é uma arma que nós temos e que pode sim ser renovado. Se ao contrário do que nós esperamos, se a doença continuar fustigando, as mortes continuam elevadas, a vacina por alguma razão não está chegando, tem que renovar, nós vamos ter que renovar. Alexandre, queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a taxa de desemprego no Brasil, se ela é consequência mesmo direta da pandemia e sobre essa perspectiva aberta agora pelo ministro Paulo Guedes de, se necessário, renovar o auxílio emergencial. Não é consequência direta, a maioria não é de agora, né? Quando Dilma deixou o governo, eram 13 milhões e 700 mil desempregados e não havia pandemia. O tipo de pandemia era outro. Quando começou esse governo lá, no ano passado, no início, já tinha baixado, né, em abril, por aí, do ano passado, estava em 9 milhões e 700. Caíram 4 milhões. Agora voltaram, né? Com a pandemia voltou. Agora é um país milagroso. Veja só, dados de abril, 120 mil empregos com carteira assinada recuperados. E olhem os números. Fundação Getúlio Vargas, dando um salto na previsão de PIB para esse ano. Em vez de 3,2, 4,2. Veja a Abimac, a produtora de máquinas e equipamentos, a Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos. Nos últimos 12 meses, o crescimento foi de 18%. No mês de abril, o crescimento foi de 72%. A produção de caminhões, né, é
a maior produção de caminhões para um mês de abril dos últimos 7 anos. Então, isso só pode significar mais emprego, porque se está aumentando a produção, vai necessitar de mais mão de obra. Não é governo, não é a política, é o brasileiro que está fazendo isso. É aquele, eu vou repetir aqui, me desculpe, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Esse é o espírito do brasileiro. Vamos em frente, né? Vamos ver se eu tenho mais alguns dados aqui. Veja só, os argentinos, eu ouvi outro dia um programa de televisão lá de Buenos Aires, eles mostrando o Brasil como modelo. Os argentinos estão acabando. A Argentina está numa tragédia desesperadora, né? Porque estão adotando medidas que não estão funcionando, não estão tendo aquele conjunto de vantagens entre a vida e a economia, a vida e o emprego, que subam juntos. Não estão, né? E nós estamos servindo de modelo para o nosso vizinho do Sul. Colombo? Alexandre, há alternativas agora ao alcance da administração pública para tentar diminuir o desemprego, para estimular a economia, ainda com a vacinação num ritmo não satisfatório, com essa possibilidade de recrudescimento da pandemia? Qual é o horizonte que você vê aí a curto, médio prazo para quem está procurando emprego, por exemplo? A vacinação até o fim do ano, o cálculo é que estaria todo mundo vacinado. Já há doses contratadas suficientes para resolver isso e o Brasil tem um know-how para vacinar com rapidez, né? O problema de ter a vacina na mão é um problema que está pegando na Europa toda, no mundo inteiro, né? Até a China está com problema e ela tem 2 grandes laboratórios, mas tem 1 bilhão e 400 milhões de chineses, né? O Paulo Guedes acabou de dizer que, se puder, vai dando o auxílio. Mas os números da economia são surpreendentes, né? É sinal de que há uma força muito grande de quem não quer ficar paralisado, né? De quem sabe que tem que trabalhar para comer, né? Isso que não está contando o informal, o que não tem carteira assinada, que está, digamos, se virando. A gente vê aqui em Brasília, pelo menos eu vejo a atividade aí, em toda parte as pessoas estão trabalhando para sobreviver, né? Então, é algo que nós estamos aprendendo, né? E temos que sobreviver. Ontem, Alexandre, nós conversamos com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ele deu uma entrevista exclusiva ao jornal da CNN, falou sobre diversos assuntos. Nós separamos um deles aqui. Quando perguntado sobre essa provável prorrogação do auxílio emergencial, hipótese aceita, admitida pelo ministro da Economia, um eventual recrudescimento da pandemia, Campos Neto disse que é importante que o Brasil mostre, mesmo neste momento de gastos extraordinários, que há disciplina em relação à nossa saúde fiscal e ao endividamento do país. Então, de fato, nós temos uma melhora no fiscal, mas é importante ressaltar que essa melhora vem do lado da receita e não do lado do gasto. E para os investidores é importante que o Brasil mostre disciplina no lado dos gastos. Então, qualquer tipo de gasto que estiver associado à pandemia vai ser entendido como um gasto temporário que é necessário, mas outros tipos de gasto que não estão associados com a pandemia serão punidos com aumento de prêmio de risco. E, nesse caso, o Brasil fica diferenciado dos demais países que seguem um rumo de disciplina fiscal. Importante alerta do presidente do Banco Central, Alexandre? Eu entendo o que ele quer dizer, né? Não adianta a gente ter mais arrecadação se tem mais gasto, né? O Estado brasileiro não pode pesar sobre os ombros do pagador de impostos. Não pode, tem que pensar nisso, né? Que são nossos empregados. Tem que prestar bons serviços, né? E não ficar na gastança de dinheiro. Tem órgãos públicos aqui que, olha, lá no Poder Legislativo tem certos gabinetes que a gente fica horrorizado. Ainda ontem estava vendo números de uma deputada daqui do Distrito Federal que não tem despesa de viagem porque mora aqui. Meu Deus do céu, uma coisa lá em cima, né?
Não se admite isso, né? Assim como o próprio Poder Judiciário, excesso de gente no Poder Executivo. Eu já contei aqui, né, que eu cheguei aqui, quando eu cheguei a Brasília não havia informática. Depois chegou a informática, em vez de reduzir para 1/3, multiplicou por 3. Então, tem que acontecer isso. O que tem que acontecer? Aquilo que começou a acontecer nesta semana, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Por 39 votos a 26, foi admitida a reforma administrativa, que vai fazer uma série de mudanças na Constituição para tornar o serviço público mais comparável com a iniciativa privada, né? Vai ter funções públicas de agentes do Estado que vão ficar protegidos, mas outros vão ter que mostrar trabalho, mostrar produtividade, né? E mais agilidade na formação do serviço, e não aplicar a lei de Parkinson, né? Que o trabalho aumenta na medida em que há gente disponível para fazê-lo. Agora, o Estado brasileiro também está sendo surpreendente. A arrecadação de abril foi a maior da história de um mês de abril. Foram 157 bilhões. Né? Nos últimos 12 meses, a arrecadação saltou 45%. O ministro Paulo Guedes já está falando em reduzir a previsão de déficit primário. Aliás, o déficit primário... O mercado previa um déficit primário de 20%, de 20 bilhões, agora em abril. Sabe o que aconteceu? O mercado cometeu um erro de 36 bilhões, porque o superávit primário foi de 16 bilhões. Estamos acumulando, desde o início do ano, um superávit na balança comercial de 25 bilhões de dólares. E não é porque só as exportações subiram e caíram as importações, não. As importações estão crescendo também, mostrando a atividade econômica. Então, esse é o país surpreendente, né? Mas tem que diminuir o tamanho do Estado para ele não pesar nos ombros do pagador de impostos, que trabalha para pagar imposto, paga aí quase 40% do que produz para sustentar o Estado brasileiro. Vamos falar um pouquinho de CPI da pandemia, Alexandre. Ontem, os senadores ouviram o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas. Durante o depoimento, ele falou várias horas sobre diversos assuntos, disse que o governo brasileiro atrasou a compra de vacinas contra a Covid-19, que as negociações entre o Butantan e o Ministério da Saúde para a venda pelo Butantan para o Ministério da Coronavac ficaram paradas por 3 meses. Segundo Dimas Covas, a primeira oferta de doses da Coronavac feita ao Ministério da Saúde ocorreu há quase um ano. Nós separamos um trecho do depoimento. Então eu mandei um ofício no dia 30 de julho de 2020, onde, entre os considerandos, ressaltando a importância de tomar essa iniciativa no momento que ainda não se tinha vacina. Então nós estamos falando de julho de 2020. E ofertamos, naquele momento, 60 milhões de doses que poderiam ser entregues no último trimestre de 2020. 7 de outubro, eu enviei novamente um ofício ao Ministério, historiando e ofertando 100 milhões de doses. Sendo que desses 100 milhões, 45 seriam produzidas no Butantan até dezembro de 2020, 15 milhões de doses no final de fevereiro e 40 milhões adicionais até maio desse ano. Bom, Alexandre, a gente separou aí um trecho, né? Como sempre, os depoimentos são muito longos, a gente tenta destacar um dos mais importantes aqui. Sinta-se à vontade para lembrar de outros momentos, para dizer o que é que você achou de mais importante ontem no depoimento do Dimas Covas, Alexandre. Bom, eu gostei muito do depoimento de um senador que sugeriu, olha, vamos fazer um acordo aqui, vamos parar de briga, né? e vamos combater o coronavírus, que é o inimigo de todos, né? Aí pediu para o presidente do Butantan, fale para o seu governador, que aqui a gente fala também com o presidente, vamos parar de briga, né? Eu achei interessante isso, a coisa mais óbvia, né? Mas a discussão toda, durante muito tempo, foi, atrasou, não atrasou, o governo quis, não quis, tal. Aí chega lá no finzinho,
né, literalmente no apagar das luzes do palco da CPI, lá no fim da tarde, chega o senador Heinz, né, e traz um calendário, e lá no calendário ele diz assim, olha aqui, o Butantan entrou pela primeira vez lá na Anvisa no dia 30 de novembro de 2020. Depois, o protocolo final dos últimos testes foi em 8 de janeiro de 2021. E no dia 17 de janeiro de 2021 já estava licenciada a vacina e estava já o governador Covas aplicou, o governador Dória aplicou a primeira vacina. Então já, afinal, estava discutindo uma vacina que ainda não tinha licença, que não tinha nem encaminhado. E a outra questão que também o senador Heinz derrubou foi a história do China está atrasando por causa de declarações de Ernesto Araújo, do presidente Bolsonaro, ironias e tal com a vacina chinesa. Aí o embaixador chinês diz o seguinte, não, a China não atrasou intencionalmente a remessa de vacinas. A China tem 100 clientes, 100 países clientes, tem seu próprio mercado interno que é gigantesco, né? E está correndo atrás dos prazos. E depois essas outras questões aí e fica, né, a politização, por isso que eu citei logo no início. Vamos parar de briga e vamos saber qual é o caminho, né? Vacina, por exemplo, só vai se saber, vai se fazer um livro talvez daqui a 5 anos, né? E aí vai se saber da eficácia da vacina, né? A segurança da vacina é método tradicional, acho que não tem problema, né? Mas eficácia é algo que só o tempo vai mostrar. Então, foi uma sessão bem informativa, mais uma bem informativa, e que o que me chamou a atenção foi que Dimas Covas foi tratado como uma dama, né? Tratamento que a senhora da terça-feira, a doutora Maíra, deveria ter recebido, né? Tratamento civilizado, inclusive dos deputados governistas, né? O único ponto ali de barraco foi o presidente Omar Aziz envolver a mãe de um senador, né? Aí ficou um nível assim bem decadente, né? Foi o ponto mais baixo da reunião de ontem. Mas tivemos pontos altos e muitos esclarecimentos a respeito de uma vacina que está sendo aplicada em cada 4 brasileiros, está sendo aplicada em 3. Colombo? Alexandre, bom final de semana para você e até segunda aqui no Liberdade de Opinião. Obrigado, Colombo. Vou mandar o título do livro para você. Manda sim. E aproveitem o fim de semana. Obrigado. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.